Reunindo toda a nossa audiência, vamos falar sobre aquela treta que a gente mostrou aqui na saída para o intervalo comercial. A gente falou sobre as movimentações no Congresso. E olha, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, anunciou que vai fazer uma greve de fome após o relatório avançar. Ele defendeu, o relatório defende a perda de mandato do Glauber Braga, né? Ele falou o seguinte: não vou ser derrotado pelo Arthur Lira e pelo orçamento secreto. Você está vendo imagens do deputado Braga aí? Ainda não foi votado o relatório pelo Conselho. Ele disse que não vai comer até o final do processo. A sessão teve um final tumultuado. Vamos ver esse tumulto. E vamos ouvir também. Ou não? A Sâmia Bonfim, a deputada, né, falando ali enfaticamente. Já já a gente vai ouvir. Enquanto isso, Sakamoto, o processo está rolando, né, e o Glauber anunciando greve de fome. Na verdade é o seguinte, o deputado Glauber, né, Braga, ele conseguiu vários desafetos, né, ele bateu de frente com muitas posições do Arthur Lira, com outras posições da direita, ele é um deputado bastante combativo no Congresso Nacional, e aí com isso, na Câmara dos Deputados, e aí com isso a Comissão de Ética, né, o Conselho de Ética, desculpe, que é muito leniente com uma série de sacanagens que é feita por deputado de direita, de esquerda, de centro, né? Deixa passar, tá pegando o Glauber em cima, né, de uma ação para tentar expulsar, sendo que pessoas que estão vindo e atacando o Braga dentro do Conselho fizeram coisas extremamente bizarras e nunca, na verdade, responderam por isso. Então, o que está acontecendo é que essa cassação do Glauber tem, ao que tudo indica, cara, cheiro, focinho, perna, rabo, né? De perseguição política, sim, né? Porque a questão, repito, não é pegar um deputado aqui e ali, não, vamos passar pano para todos, não, mas é isonomia. A questão é isonomia. Se não for aplicada isonomia na questão do Braga, do Glauber, né? Você pode dizer que é uma perseguição política, sim. Vamos agora ouvir aquela confusão toda lá em Brasília. Um parlamentar que veio aqui, que não prestou atenção em nenhuma discussão, que veio aqui pedindo para encerrar, não o presidente que eu estou falando, é o mesmo que no dia que nós estávamos no plenário defendendo o direito da deputada delegada Catarina conduzir, como presidente que era, a nossa sessão, estava ali no meio daquela turba desrespeitosa, machista, que não autorizava que a deputada Catarina levasse adiante. E agora vem aqui com uma suposta moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária, é um absurdo, que ele não ser presidente. Meu Deus. Até o áudio da transmissão da TV Câmara deu pau com tanta gente gritando ao mesmo tempo. Estourou o áudio. Que coisa, Carla. Meu Deus. Olha, a gente brinca, mas é muito sério toda essa discussão sobre a importância do Conselho de Ética, né? Não vou, assim, a gente tem, obviamente, o deputado Glauber, ele tem aí um argumento político, havia ele e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, tinham alguns embates, é um processo que parece mesmo perseguição política, ele tem o direito a se defender, mas o Conselho de Ética tem ainda para votar a cassação do Chiquinho Brazão, né, ali que está parada, que deveria ir para plenário e tudo mais. E tem mais, Diego, eu acho que uma comissão, um conselho importante, mas, porque a gente fala, e isso tem que ser cobrado do atual presidente Hugo Motta, sobre um pouco da moralização e da elevação de nível do Congresso Nacional, né? A gente vai falar aqui um pouco ainda sobre o Gilvan da Federal, que ontem acha que pode, pela imunidade parlamentar, dizer que deseja a morte do presidente reiteradas vezes, enfim. E aí hoje estava tentando se chegar a um consenso para essa votação, estão lá às 6 horas, mais o tempo, o dia inteiro praticamente, os deputados não conseguem avançar no tema, e é isso, o nível é muito baixo de discussão.
E aí o deputado Glauber agora vai para uma medida extrema de fazer greve de fome, mas eu não sei se é isso que vai resolver, né? Porque ainda há recursos, mesmo que o relatório hoje dele seja pela cassação, assim como foi o Chiquinho Brazão, ele tem recursos até chegar no plenário para tentar defender o seu mandato. Então, assim, faz parte de um processo que ele teve lá uma agressão e precisa responder aos pares. Assim como tem outros casos, e eu acho que não dá para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ser um lugar para a gente ver ainda mais barracos como esse. Deveria ser um lugar que, né, utopicamente, elevaria o nível e não permitiria essas reiteradas quebras de decoro que a gente tem visto, como eu avalio que foi o caso ontem do Gilvanta Federal, ao falar o que falou em relação ao presidente Lula. Enfim, eu estou me adiantando aqui no assunto, porque eu acho que todo esse escopo está numa discussão só, né, sobre a moralidade, e que a imunidade parlamentar não dá o direito dos deputados a fazer tudo exatamente, né? Existe a questão da quebra do decoro, que também precisa ser verificada. Enfim, vamos aguardar e ver os desdobramentos desse final da sessão. A reportagem do UOL está lá no Congresso acompanhando, e ver se essa greve de fome vai surtir algum efeito, vai continuar ou não, se o colegiado vai interromper os trabalhos hoje e retomar depois, se vai avançar isso para o plenário, porque se isso passasse hoje, com o relatório aprovando a cassação, seria estranho o presidente do colegiado já mandar a cassação para o plenário, sendo que está segurando a do Chiquinho Brazão há meses, há quase um ano. Enfim, tem tudo isso que eu acho que é importante que a gente tenha um órgão que preze pela ética e que fiscalize os parlamentares, né? Mas, pelo visto, a gente está vendo que é um órgão que produz mais barracos, infelizmente. Vimos aqui, né, Sakamoto, confusão generalizada. Não, e a Carla está completamente certa, né? O que a gente tem é o seguinte, a gente tem o Chiquinho Brazão, vamos lembrar todo mundo que está acompanhando o All News, o que o Chiquinho Brazão fez? Ele derrubou um sundae, ele jogou café em outro parlamentar, ele deixou de recolher algum carnê, né, quebrou decoro por conta disso? Não! Ele é acusado de ser mandante de matar a Marielle Franco, está preso. Olha, e por muito pouco o plenário da Câmara dos Deputados não livra ele da prisão, vamos lembrar. Faltou pouquinho, foi um puta trabalho de convencimento, né, de outros deputados. Falaram, gente, pelo amor de Deus, não dá. Né? E a gente tem outros deputados com problema. Gente, vocês estão entendendo? Por isso que a gente está falando aqui é o seguinte: o que a Carla falou é importantíssimo. Tem que ter punição. Ninguém está dizendo aqui, vamos passar pano, vamos dar anistia. Ninguém está falando para anistiar ninguém aqui, tá? Todo mundo está falando que tem punição, tem que ter. A questão é qual que é a punição. Se você tem um deputado que está lá acusado de matar uma vereadora, né? E tá lá. Você tem tantos outros com uma sacanagem atrás da outra. E vai, o Conselho de Ética vai, sabe, empurrando com a barriga, varrendo para baixo do tapete, fazendo acordão. Tem, mas tal, ele empurrou para fora o manifestante. Tem deputado aí que é acusado de safanão e outro deputado que também fica elas por elas. Né? E aí você teve o presidente da República, o próprio Jair Bolsonaro, quando deputado, chegou para a deputada Maria do Rosário e disse para ela que na avaliação dele ela era tão feia que não merecia ser estuprada. Sabe, vocês estão entendendo? E não aconteceu nada, né, no Conselho de Ética. Então, no final das contas, a pergunta é: Conselho de Ética para quem? Né? O que está acontecendo, e eu acho que a indignação do Glauber e do pessoal que está lá é compreensível. Não tem que ter barraco, mas a indignação é compreensível porque a gente está no meio de um furdúncio que parece que ignora. Não, olha o que aconteceu. A Câmara dos Deputados não se dá o respeito ao jogar para baixo do pano muita coisa grave. E aí agora quer punir numa coisa que tem tudo cara de perseguição política. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, ou vocês agem de uma forma respeitosa, seguindo os parâmetros que se espera da Casa de Representação do Povo Brasileiro, ou, pelo amor de Deus, né, vocês deixam de lado essas picuinhas e mesquinharias e vão trabalhar. Parece que isso está longe de chegar, porque, por exemplo, o deputado Gilvanda Federal, do PL, ameaçou não, né? Ele falou que quer a morte do presidente Lula. A gente vai te mostrar essa fala, até cortamos uns trechos que são bem problemáticos, mas deixamos o conteúdo, boa parte dele, e a gente te mostra logo depois do intervalo. Fica aí que a gente volta já.
Aqui para o YouTube, vamos ver o que disse o deputado Glauber Braga, agora há pouco na sessão que ocorre nesse momento em Brasília. Veja aí. Para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão e que o nosso advogado doutor Maimone utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio... Vimos aí um trecho da fala do Glauber Braga. Temos 1 minuto. Carla, bom, greve de fome anunciada. É também uma medida política, né, Diego, de tentar mostrar a sua indignação e a pressão através desse ato, que é um ato político também, que o deputado coloca. Enfim, eu acho que a gente vai ter que ver como é que vai continuar o colegiado, porque às vezes chega ali e podem tentar algum tipo de acordo, de costura, para que o deputado não precise ficar muitas horas lá, ou não, vão deixar ele. Enfim, é um ato político. Como tudo que está acontecendo ali hoje na Comissão de Ética é um ato político do deputado tentando marcar a sua indignação com esse relatório que pede a sua cassação. Enfim, de novo, como o Saca falou, a gente não quer passar pano para ninguém. E as pessoas devem ser punidas com a escala devida, né, aos seus atos. É diferente, como o Saca falou, no caso do Chiquinho Brazão, é o mandante do assassinato de Marielle, e o deputado Glauber Braga expulsou um membro da MBL, né, ali do Congresso com uma agressão. Enfim, vamos aguardar. Vamos.